Escolhe ou seu pai ou eu. Não vou mais dividir minha esposa com esse velho. Essas foram as palavras que Ricardo, que gritou para sua esposa Ana na frente do sogro de 67 anos. Se você já viveu conflitos entre família e casamento, deixa um like e me responde nos comentários. Um marido tem o direito de expulsar o sogro da própria casa. Fica até o final, porque o que aconteceu vai te deixar sem palavras. Foi o que havia levado um genro a odiar tanto o sogro a ponto de expulsá-lo de casa. Para entender essa história que destruiu uma família, preciso voltar ao momento exato da explosão. Seu Antônio, o senhor ouviu o que eu falei? Ricardo estava de pé na sala, apontando o dedo para o sogro que estava sentado no sofá, assistindo televisão. Ricardo, pelo amor de Deus, abaixe a voz, suplicou Ana, tentando acalmar o marido. Não vou abaixar nada. Esse homem precisa entender que aqui quem manda sou eu. Seu Antônio, um homem de 67 anos, viúvo há 2 anos, levantou-se devagar do sofá. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que vinha acontecendo com mais frequência nos últimos meses. Ricardo, meu filho, eu não fiz nada de errado. Só pedi para Ana me ajudar com os remédios. Filho, coisa nenhuma, explodiu Ricardo. Você não para de pedir atenção da minha esposa. Ana para cá, Ana para lá, ela é minha mulher, não sua. Ana começou a chorar. Ricardo, por favor, ele é meu pai. E eu sou seu marido. Casamos há 5 anos, Ana. 5 anos que eu espero você me dar a atenção que eu mereço, mas sempre tem que cuidar do papai. Seu Antônio se aproximou da filha. Ana, filha, se minha presença está causando problema no seu casamento... Está sim, interrompeu Ricardo. Está causando muito problema. Desde que você veio morar aqui, depois que sua esposa morreu, nossa vida virou um inferno. Ricardo, gritou Ana horrorizada. É a verdade, Ana. Você não tem mais tempo para mim. Não fazemos mais nada juntos. Tudo é em função dele. Seu Antônio baixou a cabeça. Desde a morte da esposa, ele realmente precisava mais da ajuda da filha. Mas nunca imaginou que isso estivesse destruindo o casamento dela. Ricardo, disse seu Antônio com voz trêmula, eu posso procurar outro lugar para morar. Pode e vai, gritou Ricardo. Hoje mesmo. Não aguento mais essa situação. Ricardo, você enlouqueceu. Ana se colocou entre o marido e o pai. Meu pai não vai a lugar nenhum, esta casa também é dele. Ah, é? Então quem está pagando o aluguel aqui, Ana? Quem está pagando as contas? Eu trabalho que nem um condenado para sustentar esta casa e ele fica aqui de graça, mandando em tudo. Ele não manda em nada. Ele só mora aqui porque é meu pai e precisa de cuidados. Ricardo riu com sarcasmo. Cuidados? Ana, seu pai tem 67 anos, não 90. Ele pode muito bem cuidar da própria vida. Seu Antônio sentiu uma pontada no peito. Não só pela crueldade das palavras, mas porque sabia que havia algo que eles ainda não sabiam. Algo que o médico havia descoberto há algumas semanas. Filho, tentou seu Antônio novamente. Eu entendo sua frustração. Quando eu era casado com a mãe da Ana... Eu não quero saber da sua história, cortou Ricardo. Quero que você saia da minha casa hoje. Ana explodiu. Sua casa? Esta casa é nossa, Ricardo, nossa. Meu pai ajudou a dar a entrada quando nos casamos. Ele tem tanto direito de estar aqui quanto você. Essa informação atingiu Ricardo como um tapa na cara. Ele havia se esquecido desse detalhe. Isso foi há 5 anos, Ana. Ele já foi reembolsado. Reembolsado? Como assim reembolsado? Ele doou o dinheiro para nós. Então agora ele pode procurar outro lugar para ser sustentado. Seu Antônio se levantou com dificuldade, as pernas tremendo mais do que o normal. Chega, disse ele com voz firme apesar do tremor. Chega dessa discussão. Ricardo tem razão numa coisa. Vocês são casados e precisam viver a vida de vocês. Pai, não. Ana, filha, ele é seu marido. Você escolheu ele para dividir sua vida. Eu não posso ser motivo de briga entre vocês. Ricardo cruzou os braços, satisfeito. Finalmente alguém com bom senso nesta casa. Seu Antônio olhou diretamente para Ricardo. Mas você também está errado em muita coisa, meu filho. Não sou seu filho. E não estou errado em nada. Está sim. Está errado em achar que amor é posse. Ana não é sua propriedade. Ela é sua companheira. Não me venha com lição de moral, velho. Ricardo! Ana estava indignada com o desrespeito do marido.
Está errado em achar que cuidar de um pai idoso é opcional. Está errado em não entender que a família não acaba quando você casa. Ela se expande. Ricardo estava ficando vermelho de raiva. E está muito errado, continuou seu Antônio, em expulsar de casa um homem que te ajudou quando você precisava. Eu não precisava de nada de você. Não? E quando você perdeu o emprego no 2º ano de casamento? Quem pagou as contas da casa por 6 meses? Ana olhou surpresa para o pai. Ela não sabia dessa informação. E quando Ana ficou doente e precisou de cirurgia, quem pagou o hospital particular para ela não precisar esperar pelo SUS? Ricardo estava sem resposta. E quando vocês quiseram comprar o carro, quem emprestou o dinheiro que até hoje não foi devolvido? Eu ia devolver. Não estou cobrando, Ricardo. Estou mostrando que família é isso. Ajudar uns aos outros nos momentos difíceis. Mas você só quer receber ajuda, nunca dar. Ana estava olhando para o marido com uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes. Era decepção. Seu Antônio, disse Ricardo, tentando mudar de tom, eu reconheço que o senhor nos ajudou, mas isso não significa que eu tenho direito de viver na casa que ajudei a comprar. É isso que você ia dizer? Ricardo ficou calado. Meu filho, eu vou sair desta casa. Mas não porque você está mandando. Vou sair porque não quero destruir o casamento da minha filha. Pai, você não vai a lugar nenhum, disse Ana, determinada. Ana, filha, seu marido não quer mais me aqui. E um lar onde não somos bem-vindos não é um lar. É uma prisão. Seu Antônio foi até o quarto que ocupava e começou a arrumar suas poucas roupas em uma mala velha. Ana o seguiu. Pai, por favor, não faça isso. Esta é sua casa também. Ana, minha filha querida, disse seu Antônio, segurando as mãos trêmulas da filha. Eu preciso te contar uma coisa. O que, pai? Há algumas semanas, eu fui ao médico fazer uns exames de rotina. Ana sentiu o coração acelerar. E ele encontrou algo no meu cérebro, uma coisa chamada Parkinson inicial. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Pai, você tem certeza? Tenho, filha. Por isso minhas mãos estão tremendo mais. Por isso eu tenho pedido mais sua ajuda ultimamente. Não é birra de velho, Ana. É que eu realmente estou precisando de mais cuidados. Ana desabou em lágrimas. Por que você não me contou antes? Porque eu não queria que você se preocupasse. E porque eu esperava que o Ricardo entendesse que idoso às vezes precisa de mais atenção sem eu ter que explicar o motivo. Ana abraçou o pai com força. Você não vai sair desta casa, pai. De jeito nenhum. Ana, você ouviu seu marido. Ele não me quer aqui. Então o problema é dele, não seu. Nesse momento, Ricardo apareceu na porta do quarto. Ana, o que está demorando tanto? Ele já terminou de arrumar as coisas? Ana se virou para o marido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ricardo, meu pai está doente. Doente? Doente de quê? Parkinson, ele descobriu há algumas semanas. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Parkinson? Mas ele não falou nada, porque você nunca deu oportunidade para ele falar. Você só grita, só reclama, só manda ele se calar. Ricardo olhou para seu Antônio, que continuava arrumando as roupas com as mãos tremendo. Seu Antônio, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, Ricardo. Quando alguém que amamos começa a precisar de mais cuidados, nossa primeira reação deveria ser perguntar: está tudo bem? Não, você está atrapalhando minha vida. Ricardo sentiu o peso da culpa descendo sobre seus ombros. Mas por que o senhor não falou? Eu teria entendido. Teria mesmo, Ricardo. Você que me chamou de velho inútil na semana passada? Você que disse que eu só sirvo para dar trabalho? Ricardo baixou a cabeça. Ele realmente havia falado essas coisas. Seu Antônio, me desculpe. Eu não deveria ter falado isso. Não deveria mesmo, porque eu posso estar ficando velho, Ricardo, mas eu ainda sou um ser humano. Ainda tenho sentimentos. Ainda sinto dor quando sou humilhado. Ana olhou para o marido. Ricardo, você magoou meu pai profundamente. E me magoou também. Ana, eu não queria... Não queria? Ricardo, você literalmente tentou expulsar meu pai de casa. Um homem de 67 anos, viúvo, doente.
Ricardo sentiu lágrimas se formando nos olhos. Eu estava com ciúmes, Ana. Ciúmes das atenções que você dava para ele. Ciúmes? Ricardo, eu cuidava dele porque é meu pai. Não é um rival. É meu pai. Eu sei, Ana. Eu sei que foi ciúmes, bobo. Mas é que desde que ele veio morar aqui, sinto que você me ama menos. Ana suspirou. Ricardo, o amor não diminui quando se divide. Ele se multiplica. Eu posso amar você como esposa e amar meu pai como filha. Uma coisa não anula a outra. Seu Antônio parou de arrumar as roupas e se sentou na cama. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Pode, seu Antônio. Você tem pais? Tenho. E se um dia eles precisarem de você, o que você vai fazer? Ricardo ficou pensativo. Eu ia cuidar deles, eu acho. Você acha? Ou você tem certeza? Tenho certeza. Então por que você não entende que Ana está fazendo exatamente isso? Cuidando do pai que a criou, que a educou, que trabalhou a vida inteira para ela ter uma vida melhor? Ricardo começou a entender a dimensão do que havia feito. Seu Antônio, o senhor está certo. Eu fui um egoísta. Você foi, Ricardo. Mas pode mudar. Nunca é tarde para aprender a ser uma pessoa melhor. Ana olhou para o marido. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Meu pai não é um fardo, ele é minha família. E quando você casa comigo, você casa com minha família também. Eu entendo isso agora, Ana. Me desculpa. Seu Antônio se levantou e colocou a mão no ombro de Ricardo. Ricardo, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ricardo escutou com atenção. Esse não é apenas um conselho, Ricardo, é uma promessa. Quando honramos nossos pais, quando cuidamos deles na velhice, nós recebemos bênçãos. E quando desrespeitamos, quando os abandonamos, nós perdemos essas bênçãos. Como assim, seu Antônio? Pense comigo, se você tivesse me expulsado de casa hoje, que exemplo você estaria dando para os filhos que vocês podem ter um dia? Que quando você ficar velho e doente, eles também podem te expulsar de casa? Ricardo sentiu um calafrio. Mas se você aprender a me tratar com amor e respeito, mesmo eu sendo um peso às vezes, seus filhos vão aprender que família se cuida. E quando você precisar de cuidados, eles vão cuidar de você. Ana segurou a mão do marido. Ricardo, eu escolhi você para ser meu companheiro para a vida toda. Isso inclui cuidar um do outro e cuidar da nossa família. Meu pai faz parte da nossa família. Ricardo olhou para os dois, o coração cheio de remorso. Ana, seu Antônio, eu peço perdão por tudo que eu falei hoje. Por todo o desrespeito, por toda a crueldade. Vocês não mereciam isso. Aceito suas desculpas, Ricardo, disse seu Antônio. Mas mais importante do que pedir perdão é mudar de comportamento. Eu vou mudar, eu prometo. Seu Antônio, o senhor não vai sair desta casa. Esta é sua casa também. Tem certeza disso, Ricardo? Tenho certeza. E mais, eu quero aprender sobre o Parkinson do senhor. Quero ajudar Ana a cuidar do senhor. Quero ser o genro que o senhor merece ter. Seu Antônio sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso é tudo que eu queria ouvir, meu filho. Ana abraçou os dois homens mais importantes da sua vida. Obrigada, Ricardo. Obrigada por entender. Ana, me desculpa por quase destruir nossa família por causa do meu ciúmes bobo. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez em meses, sem nenhuma tensão. Ricardo perguntou sobre os sintomas do Parkinson, sobre os remédios, sobre o que podia fazer para ajudar. Alguns dias depois, Ricardo procurou um médico para entender melhor a doença do sogro. Começou a acompanhar Ana nas consultas médicas. Adaptaram a casa para torná-la mais segura para seu Antônio. Com o tempo, Ricardo descobriu que seu Antônio era um homem sábio, cheio de histórias interessantes e conselhos valiosos. O que antes via como interferência, agora enxergava como experiência de vida. Seu Antônio, por sua vez, passou a respeitar mais o espaço do casal, entendendo que eles também precisavam de momentos a sós. Anos depois, quando Ricardo e Ana finalmente tiveram filhos,
Seu Antônio se tornou o avô mais presente e carinhoso que as crianças poderiam ter. Mesmo com as limitações do Parkinson, ele encontrava formas de brincar e ensinar valores importantes para os netos. Um dia, o filho mais velho de Ricardo perguntou: "Pai, por que vocês cuidam tanto do vovô?" Ricardo olhou para Ana e sorriu. "Porque ele cuidou da mamãe quando ela era criança. E porque um dia, quando eu ficar velho, vocês também vão cuidar de mim. É assim que funciona uma família de verdade." A criança assentiu com a cabeça, aprendendo desde cedo o valor de honrar os pais. Ricardo nunca mais esqueceu a lição daquele dia. Aprendeu que o amor verdadeiro não é possessivo, é generoso, não é egoísta, é cuidadoso, e que uma família unida é a maior riqueza que alguém pode ter. E quando seu Antônio partiu, anos depois, rodeado pelo amor da filha, do genro e dos netos, Ricardo chorou como se estivesse perdendo o próprio pai. Porque de fato estava perdendo o homem que o ensinou a ser um marido e pai melhor. Na lápide de seu Antônio, Ricardo fez questão de escrever: "Pai, sogro, avô e mestre, nos ensinou que honrar os pais é honrar a vida." E até hoje, sempre que Ricardo enfrenta dificuldades no casamento ou na paternidade, ele se lembra das palavras do sogro: "Família se cuida, sempre."